Já está estabelecido o reinado de Jesus. Jesus já venceu, já reina. Então, aqui a gente precisa pesar o custo de ser aprendiz de Jesus, tá? E, de novo, eu vou ser realista. Existe um custo aqui agora. Porque uma vida que continua a missão de Jesus aqui agora vai significar, inevitavelmente, uma vida com lágrima, com renúncia, com perseguição, com rejeição, com privação, com provação, com purificação e com sofrimento. Todos os primeiros aprendizes de Jesus relatam isso nas cartas deles. E eles diziam, eles mostravam isso como parte da vida com Jesus. O sofrimento faz parte da vida com Jesus. O morrer para o mundo, o morrer para mim e o ressuscitar com Jesus para o novo jeito de ser humano, e entendendo que o fato de eu não operar mais com o jeito de ser do aqui e agora vai ter como consequência natural e sobrenatural, no sentido das forças que operam contra esse jeito de ser, a consequência vai ser receber o mesmo tratamento que Jesus recebeu. O servo não é maior do que seu mestre. Então, existe um custo, existe um preço a ser pago no caminho de Jesus. Mas existe um valor a ser ganho. Então, existe um preço a ser pago, mas existe um valor a ser ganho. E o que a Bíblia relata é que o preço a ser pago em nada se compara com a glória futura de viver no novo céu e na nova terra com Jesus e de poder hoje desfrutar da presença dele em nós, do relacionamento com ele. Essa é a vida eterna. Essa é a vida que vai durar para sempre. Então, nesse sentido, quando eu falo sobre custo de ser aprendiz e discípulo de Jesus, eu gosto muito de pensar assim, você tem que calcular o custo, tá? Existe um custo, existe um preço a ser pago. O preço a ser pago é, aqui agora, viver uma vida de não satisfação e uma vida de renúncia. Mas o valor a ser ganho é uma vida eterna, que já começa aqui. Então, Jesus não te deixa aqui só vivendo uma vida de sofrimento, mas ele já te preenche aqui e perdura a vida inteira, a eternidade. Eternidade de satisfação ou pelo preço pago aqui agora de não satisfação. Agora, existe também o custo do não discipulado, o custo do não seguir o caminho de Jesus. E qual é o custo de não seguir o caminho de Jesus? Satisfação plena aqui agora, porque a gente viu que o caminho para a satisfação e para a felicidade não gera felicidade, mas gera mais medo, vergonha e culpa. Então, teoricamente, você está buscando uma satisfação, mas você não está encontrando essa satisfação. E aí, então é uma vida de insatisfação e uma vida de aqui agora e uma vida de insatisfação pela eternidade. Então existe um custo, tanto no discipulado quanto no não discipulado, tá? E é isso que a gente precisa ter noção. Então a gente precisa olhar para o aqui e agora com uma ótica extremamente realista, mas ao mesmo tempo com uma ótica extremamente esperançosa. E aí, ter noção de que existem inimigos da nossa transformação. Existem aqui agora inimigos da nossa transformação e da nossa vida em missão, enquanto a gente aprende a ser Jesus aqui agora e a manifestar a vida de Jesus aqui agora. E esses inimigos, eles são a cultura que nos cerca, os sistemas, né, as narrativas da cultura, o meu ego corrompido pelo pecado, que ainda exerce influência sobre mim e que ainda está em processo de restauração, e Satanás e as suas forças invisíveis que agem em meio à cultura, em meio ao meu ego corrompido. Então aqui, essas três forças, é muito difícil da gente conseguir discernir
qual delas está em ação, tá? Porque é um emaranhado mesmo. Satanás influencia a cultura, que influencia o meu ego, então é um emaranhado, mas a gente precisa ter noção dessas três fontes de ataque contra a minha vida de leveza e coragem. No aqui e agora, que ainda não revelou o reinado de Jesus e que vai tentar me convencer de que não vale a pena viver sob lealdade ao reinado de Jesus. E quais são os artifícios dos inimigos da nossa alma? Três artifícios principais que os inimigos da nossa alma usam para nos atacar. O primeiro é a distração. Então, os inimigos da nossa alma querem nos manter distraídas, entretidas, anestesiadas e viciadas em prazeres menores. Então, os ataques do inimigo, eles são bem menos dos inimigos, né? Eles são bem menos batalha espiritual, como a gente imagina, né? Ah, estou sob ataque do inimigo. Você está continuamente sendo semeada com dúvidas, com distrações, com ilusões, tá? Então, o inimigo e a cultura, eles usam de artifícios bem menos diretos do que a gente imaginaria, tá? Então, um deles é a distração, é eu me manter distraída. E aqui entra muito as redes sociais, entra muito o Netflix, entra muito a comida, entra muito qualquer coisa que me distraia. E aí, de novo, aqui eu não tô querendo dizer que não é para, né? Tipo, pode ser um artifício do inimigo para me né, me atacar e tal. Não é nesse sentido, tá? O sentido é eu ter essa consciência e ser vigilante e alerta com relação a isso, tá? Além disso, a distorção, né? Então, o que a nossa cultura e o nosso inimigo e o nosso ego mais fazem é pegar e distorcer verdades. É pegar uma verdade e distorcer ela e transformar ela em uma meia-verdade, transformar ela em uma acusação, transformar ela em uma mentira. Então, aqui tudo, vocês estão percebendo que é tudo muito no campo da mente, é muito no campo do que a gente acredita, tá? E aqui, por exemplo, a distorção, ela se dá muito no sentido de, por exemplo, na Bíblia fala, isso é só a gente ver as tentações de Jesus. Na Bíblia fala que Deus quer adoradores em espírito e em verdade. E isso é uma verdade bíblica. Mas aí, o que os inimigos da nossa alma vêm e distorcem essa verdade? Mas então, se é em espírito e em verdade, então significa que você não precisa se esforçar e você não precisa ir na igreja, porque é só você sentir que você gosta de Deus e que você adora Deus. Vocês percebem como é uma distorção da verdade? E além disso, um outro artifício é a ilusão, é desordenar os amores. Então, colocar algo bom, algo que é bom e que Deus nos deu para desfrutar como a prioridade e o foco total da minha vida. Então, os inimigos da nossa alma usam muito da ilusão de que, então, no dia que eu me casar, aí eu vou ter a vida livre, leve e forte que eu queria. A prioridade da minha vida é que meus filhos sejam homens maravilhosos. Tudo isso, desordenando os amores. Quando o primeiro amor da minha vida tem que ser o Criador, tá? Então, aqui são alguns artifícios que a gente precisa ficar atento a eles. E aí, como que a gente se previne de sermos distraídas, desinformadas e iludidas pelos inimigos da alma? Então, como que a gente previne e lida com essa realidade de que nós vamos tentar ser distraídas, desinformadas e iludidas? Isso vai ser parte da vida aqui e agora, tá? Então, a gente precisa ter uma vida em que a gente vigia e ora no espírito. E a gente então, mantém uma vida alerta, no sentido de que eu tenho consciência de que vão vir essas sementinhas de dúvida, essas sementinhas de desinformação, de ilusão,
Então eu permaneço vigilante e em relacionamento com o Espírito Santo de Jesus. Para quê? Para que eu possa aprender a discernir a voz do nosso pastor das outras vozes que vão tentar nos enganar ao longo do caminho. E além disso, eu permaneço sóbria. Eu não me deixo escravizar por nada. Então, tudo me é permitido. Assistir Netflix? Me é permitido. Usar redes sociais? É permitido, com certeza. É bom distrair. Lembra que parte do ritmo da vida é você ter um momento de se divertir. Porém, eu não permito que nada me escravize. Eu não permito que nada fuja do lugar específico de tempo e de energia que tem que ter na minha vida. Eu não permito que nada me vicie e me domine. E aí, de novo, se você tem um vício e algo que te domine, e na verdade aqui não é se, você tem algo, tá? Então, como que você lida com o vício e com o domínio que algo tem sobre você? Não é através eu vou tentar ao máximo ser uma pessoa que não se vicia e que não se domina. Lembra disso, tá? Não é pela força da vontade, é através da humildade empoderada pelo Espírito de Deus e pelo treinamento indireto. Como que eu posso indiretamente ser uma pessoa que treinar, não me dominar por nada, na verdade. Então, às vezes, vai ser mais fácil você lidar com um vício que você tem em específico se você treinar aqui ao redor ser uma pessoa que não se vicia em nada, entende? Tipo, essas coisas aqui não são tão fortes para mim, mas eu vou treinar a ser uma pessoa moderada. Então, como você vai treinar a ser uma pessoa moderada, quando você tiver que lidar com essa coisa aqui, que você tem propensão ao vício, você vai estar mais apta a ouvir o espírito e a obedecê-lo, sendo uma pessoa moderada com isso daqui também, tá bom? Então, permanecer sóbrio, não se deixar escravizar por nada. E aí, alimentar e renovar sua mente e o seu coração com a esperança, mantendo a perspectiva e a verdade. E, por último, mas não menos importante, tendo companheiras de comunidade para te encorajar e aconselhar nos momentos difíceis. A luta do caminho de Jesus, ele é legal, a Jerome falou, se você tem um vício, algo que domine você, recorra à caixa de remédios, começando pelos hábitos básicos. Exato, isso mesmo. E aí, você fazer isso em comunidade, algo que te domina muito, gente, perde muita força quando você coloca isso em palavras para uma outra pessoa. Segura. Por quê? Porque como o campo minado dos inimigos da alma é na nossa mente, quando a gente transforma essas coisas em palavras e a gente bota elas para fora, elas perdem força na hora. Na hora que você confessa aquilo como sendo uma dificuldade que você tem para alguém que vai te ajudar a lidar com aquela dificuldade, você tirou o poder qualquer poder que o inimigo podia ter contra você, tá? E o que a gente tem que ter em mente de novo com relação a essa perspectiva que eu tô dando para vocês, gente? Eu não quero que vocês saiam daqui pesadas, pensando, putz, a vida vai ser caótica, eu vou sofrer, eu vou ser atacada, eu vou tentar ser distraída, desinformada e desiludida. Não é pra gente sair daqui só com essa perspectiva realista de que a vida é assim. A gente precisa ter essa perspectiva realista de que a vida é assim, mas a gente precisa também manter o nosso foco e o nosso olhar na esperança, que Jesus já venceu tudo isso. Jesus já venceu, ele já passou por tudo isso. E ele habita em mim hoje. E por ele, eu posso todas as coisas, porque eu posso lidar com todas as coisas que acontecerem comigo, porque ele me fortalece. E eu estou sendo formada nele, e ele está me dando a paz e a alegria dele, e a esperança de que vai ter um dia que não vai ter mais dor, vai ter um dia que não vai ter mais sofrimento, que não vai ter mais caos, e a gente vai poder desfrutar, a partir desse dia, a eternidade dessa maneira. Então,
A gente tem que sim ter uma visão realista, porém muito esperançosa. Mais esperançosa do que qualquer outra forma de lidar com isso daqui que poderia causar desesperança pra gente, tá bom? Então, para concluir, o aqui e agora é tempo de caos, é tempo de sofrimento e de uma vida que continua a missão de Jesus. Não é um tempo de autossatisfação, não é um tempo que a gente vai conseguir ter só uma vida plenamente feliz, tá? Muito pelo contrário, às vezes o fato da gente escolher seguir o caminho de Jesus vai significar a gente sofrer, vai significar a gente ser perseguido, mas em meio a tudo isso, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, a gente é empoderado pela paz e alegria de Jesus, que vem do fato de que ele reina, de que ele é o Senhor sobre todas as coisas. E que quando o reinado dele for revelado, ele vai olhar para a gente e vai falar: serva boa e fiel, você permaneceu fiel a mim.